Olá pessoal, tudo bem? Nós somos as primas da Breitstrasse e hoje terminamos o livro A Crônica da Casa Assassinada do Lúcio Cardoso. Terminamos, Malu, terminamos Bah, e olha, temos surpresa. foi tiro, porrada e bomba, né? Foi, Tudo, foi tudo que não realmente. tinha acontecido, aconteceu. Aconteceu. Eu não Tudo que a gente esperava que ele fosse dele guardar para o último do último capítulo aqui. né? É, Guria, eu achei muito bom esse final, achei bem. Achei que deixou várias, como é que diz? Pontas soltas, mas como vem dele, é óbvio que elas não estão soltas por bobagem, né? não estão. E eu fiquei contente porque a ponta que ele não deixou solta foi justamente aquela que eu queria, que eu torci o livro todo. Eu acho que todo mundo ali. Então, que a gente, né, vamos falar, não vamos falar aqui no começo, porque se você caiu agora aqui no nosso canal, se a gente falar agora, a gente já estraga o spoiler do livro todo, que a gente vamos dar uma dica que só no final, do finalzinho é que a gente descobre algumas coisas. Mas se você está assistindo a gente agora, que acabou de conhecer o canal, por favor, não esquece de dar o like, de se inscrever no nosso canal, de passar a indicação para frente e voltar nos vídeos, por favor, se não leu ainda a casa. Se já leu, pode escutar então aqui, porque a gente vai dar spoiler, porque é o último vídeo que a gente vai fazer comentando a meta. Depois a gente vai fazer um próximo conversando sobre o livro em geral e tudo. Então hoje é só para falar realmente o que aconteceu, né, Malu? Sim, então, galera que não terminou, não veja esse vídeo. Pare agora e valeu o final, porque hoje falaremos sobre o final. Vamos deixar até Sim, bem claro depois ali, quando a gente fizer na internet, né, sim, o chamamento do vídeo, que esse tem spoilerzaço. tem. Ah, Tati, eu te confesso que eu gostei desse final. Gostei muito. Acho que depois de toda aquela, sei lá, ele deu um fechamento maravilhoso, assim, né? Foi muito. Eu gostei muito e muito bem escrito. Bom, bem escrito a gente já tinha comentado que o livro era realmente, né? Mas eu acho que ele se superou até nesse último capítulo, Malu. Nos últimos aqui, né? Que a gente leu, Os nessas últimos, né? últimas. É, Ficou bonito demais, assim, sim, a forma que ele escreve, a forma como ele desenvolve, e ele nos lembra, assim, uma coisa que talvez às vezes a gente esqueceu durante o livro, que ninguém está contando uma história, né? São várias sim. pessoas contando a mesma história. Então, elas não têm o narrador não confiável, né? Uhum. E a gente fica todo o tempo procurando em quem confiar, né? Sim, sim. E o que eu achei interessante é que ele trouxe de novo, né, o prato finalizar aqui, quem ele trouxe de novo para a gente foi o padre. E eu gostei de todos os outros capítulos que o padre fez a narração, eu gostei porque do padre Justino, né? Porque o padre é um cara bem. Eu acho que ele é. Como que diz aqui? Ele tem. Ele tem aquela vocação e tudo de padre, mas ele se sente, às vezes, muitas vezes, sobrecarregado com os deveres que ele tem enquanto nesse cargo dele, né? E nesse aqui ele volta a falar sobre isso, porque a Ana vai jogar um monte de coisa ali para ele que ele acho que preferia não ficar sabendo. Exato, exato. O pobre do padre, né? Essa gente precisando de um bom psiquiatra. E o Sim, padre tendo que assumir todos esses papéis, né? É pesado mesmo. sim, E todo mundo é louco e exatamente. acha que o padre tem que aceitar, É né? E isso. é muita sacanagem, porque o psiquiatra pelo menos cobra consulta, né? O padre, coitado, Não, não cobra nada, ainda tem que ir lá. ainda tem que Pois é. ouvir. Parece que não contribuíam para a igreja há muito tempo, né? Sim, Eles eram exatamente. só sanguessugas. Não? É. Então, a Ah, gente. gente. O primeiro que a gente tem que comentar aqui, Malu, é o 54, né? Que ainda é o livro de memórias do Timóteo. E eu achei assim, ele ele fala, na verdade o Timóteo não teve muita atuação, a não ser essa última final que a gente já comentou no capítulo passado, que é que ele fez a invasão lá, a invasão não, mas ele resolveu aparecer justamente
quando a Nina tinha morrido, e finalmente o Barão visitou a chácara. E aí ele fez a entrada dele lá triunfal e acabou, porque ele teve que ter um derrame e acabou lá na sala também, ele lá caindo no chão. E aqui nessa fala de memórias dele, ele na verdade está meio que rememorando as coisas, né, o que ele estava planejando ali na hora de entrar na sala e o que ele tinha vivido com a Nina, né, assim, de conversar e tal, e as trocas que ele teve ali com ela. Ele traz a informação de que a Nina tinha um nariz adunco. Uhum. E ele narra ali no finalzinho o que aconteceu, até o desmaio dele, né? É verdade, isso. E ele faz uma... Ele fala que era ele que roubava as flores, não era? Sim, ele revela que ele roubava as flores, que ela ficou com raiva, né, do jardineiro, achando que ele mentia. Isso. Ele adorava, ele era apaixonado, todos no fim eram apaixonados pelo jardineiro, né? Sim. E aí ele roubava as flores dela e no fim acabou causando um conflito, porque a gente vê que aquela discussão entre ela e o jardineiro não passou desapercebida por quase todos os membros da casa, né? Sim, exatamente. E aí eu achei interessante que ele faz, assim, ele comenta como se estivesse falando com a Nina, que ele era moço e ela também, acho que ele era mais jovem que os irmãos ali, e a Nina também era jovem quando foi lá para casa, e aí ele sentiu, assim, uma ligação ali com ela, e com o fato dela também ser uma pessoa que não estava de acordo ali com o modo de vida, né, dali da família, e ele também não, então acho que é isso aí que ligou mais eles, assim. E aí ele fala da bofetada lá que ele chega a fazer, né, não é? Sim, ele considera a bofetada como uma bofetada. Eu estava, como é que é? Esbofeteando o nosso pacto. Isso, né? exatamente. E aí é uma atitude de muita paixão, assim, de muito, né, a paixão é aquela que arrebata, né, que é incrível, assim, eu fiquei, assim, bem, como é que a gente diz, desconfortável quando eu li aquela primeira vez que ele tinha esbofeteado ela, e aqui, assim, é uma coisa que mostra, assim, o frenesi da loucura que ele tava, né, ele tava, tipo, num transe, assim. Ele tava. E Tanto aí que no final vai, né? e ele fala, ninguém compreendeu o meu gesto, pois realmente, ninguém, nem a gente. Não tem, ainda disse que ficou marcado, né, a mão Sim. dele. Será que o nosso autor já presenciou esse tipo de coisa? Esbofetear um cadáver? Então, boa pergunta, eu tenho que ler o diário dele só. A única solução que eu achei é de que agora a gente tem que ler os diários dele, Malu. Pois é, se a gente já Né? estava curiosa antes, estamos mais curiosos agora. Sim. Né? E esse negócio de dar uma bofetada no cadáver é uma cena que vai nos acompanhar na mente durante um bom tempo, né? Vai. E eu fiquei pensando nisso, principalmente depois que eu li aqui as cartas do final, né? A carta da Clarice, mas a gente pode falar isso no outro vídeo que a gente for fazer, porque daí a gente pode trazer até mais informações da vida dele mesmo, né? Acho que sim, até de repente dar uma pesquisada sobre essa cena especificamente, né? Sim. Outra coisa que agora a gente está liberado para ver o filme, né? Exato. O filme está inteiro. Tô louca para ver. Então, agora você pode assistir e descobrir o segredo do jardineiro. Então, aí o Valdo, né, fala de novo com a gente e a gente fica sabendo, bom, sabendo não, mas só confirma que o Valdo sempre foi aquele cara realmente, não vou falar abobado, mas ele parecia que ele vivia ali num mundo paralelo. Inocentão, assim. Inocentão, né? Exatamente. Porque para ele, e aqui a gente sabe, né, que ele até então daí ele estava lá e de repente o desconhecido que estava conversando com ele ali era o filho dele, né, o André, e ele aí que ele vai perceber que ele nunca tinha contemplado, nunca tinha falado, assim, nunca teve um relacionamento que seja ali com o próprio filho dele, e achei assim bem pesado essas palavras também dele aqui.
E outra coisa, né? Não bastando a bofetada, temos uma cusparada também na falecida, aqui na 529. Coitada, né? Então, eu falei assim, mas de repente a mulher morreu e vai todo mundo vai bater nela e cuspir nela, né? Que eu fiquei assim, um pouco assustada com esse desenrolarem. Horroroso isso. E ele sempre tem umas cenas nojentas, né? O Lúcio Tem, gostava de um sim, troço assim. Mas horrível, pobre da mãe. Pobre da exatamente. mãe. Eu nunca ouvi falar no crime de vilipêndio de cadáver, não sei se se enquadra, mas deveria, Sim, né? com Não vai, certeza. muito horrível, né? Que ele faz ali com a pobre da mãe, o que já levou a bufetada, levou uma gusparada. É, Bom, eu acho que o Lúcio não acreditava em vida após a morte, acho porque que não. deve ser muito ruim se a pessoa sabe tudo que fizeram com o cadáver dela, né? Uhum. Eu fiquei muito curiosa para saber o que o Valdo fazia na vida, né? Porque, tipo, ele não dava atenção pro filho, ele não dava atenção pra mulher, o que ele ficava fazendo o dia inteiro, né? Então, Ele bordava. essa pergunta que eu faço também, e todo mundo que morava na chácara, né? Porque se eles tinham todo mundo ali para servi-los, né? E eles não faziam nada, os 16 anos também do menino que cresceu lá e não fez nada da vida, entendeu? Assim, não faziam nada, acho que é por isso, né? Né? Cabeça vazia. É assustador, é assustador. Mas principalmente, tipo assim, o Timóteo fingia que administrava. O Timóteo não, Demetrio. o Demétrio fingia que administrava, a Ana ficava perambulando lá e fazendo intriga, mas o Valdo não fazia nada. Exato. Exatamente. Ficava só Então, escrevendo carta. eu acho que Escrevendo. é isso aí, eu acho que é para realmente mostrar, como que fala, assim, a falta do que fazer ali, eles não tinham, eles viviam daquela falta, né, a falta da família ali, que um dia tinha sido, como que fala, assim, que tinha tido seus anos de glória, e aí e você vê que até as festas e tal, lá que rolavam ali, que daí tinha aquela questão do barão e não sei o quê, também eles já não faziam nem mais parte ali da sociedade, que talvez num tempo anterior eles até, com as outras gerações da família, até tinham uma interação maior com as pessoas ali da cidade, mas pelo que eu É, vejo, assim, depois que isso acabou, que a família, né, que a mãe deles lá morreu, acho que acabou com toda essa relação. eu acho que principalmente quando a mãe era viva, né? Que a mãe fazia bastante coisas legais, pelo que eles contam, né? É, A própria coisa de chamar a Beth, né? Para ser preceptora do menor, né? sim, A mãe exatamente. era. É. Bom, mas Pois então, Valdo. podemos ir pro, Valdo, pro Padre Justino? Valdo, ninguém reagiu nesse livro. Não, bom, deixa eu só, eu não sei se a gente falou, mas enfim, o André fugiu correndo, o Valdo correu atrás, só pra gente falar o que aconteceu com eles, e o Valdo não alcançou o André, né, como já era de se esperar, e ele falou que ele nunca mais viu o filho na vida. Enfim, é isso aí que aconteceu. E depois a gente já pula pro padre, que é o último capítulo, que se chama Pós-escrito numa carta do Padre Justino. E temos os pontos, Malu, que ninguém explicou pra gente que pontos e nem por que tinham essas falhas aí no meio dos capítulos, com alguns pontinhos. Não sei o que essa pessoa procura, ele se justificando pela carta, mas sinto nas palavras com que solicitou o meu depoimento uma sede de justiça. Uhum. E se afinal e inteiramente ao seu convite, é menos pela lembrança total dos acontecimentos. Tantas coisas se perdem com o correr dos tempos, do que pelo vago desejo de restabelecer o respeito à memória de um ser que muito pagou neste mundo por faltas que nem sempre foram inteiramente suas. Então Sim. a gente fica sabendo que a Nina é um ser que pagou por faltas que não eram necessariamente suas, né? Sim. Será que isso aqui é uma carta para o André? Então, só que, Malu, eu pus, quando você leu essa aqui, eu coloquei Nina e coloquei um ponto de interrogação aqui do lado. Só que depois, na próxima página, aí ele fala assim, ó, Ana, que é a pessoa a quem me refiro. Aí eu já não sei se ele estava querendo dizer que o respeito à memória de um ser que muito pagou nesse mundo não é a Ana e não a Nina, entendeu? Porque, pelo que eu entendi aqui, que depois a gente vai ficar sabendo o que aconteceu,
quem, na verdade, eu acho que a Nina só mostrou pra gente, e pra mim, né, que Uhum. ela, assim, ela era uma pessoa totalmente descontrolada, e não estou aqui julgando se é por ela ou pelos outros, porque Uhum. o que ela acabou fazendo, e que a gente vai descobrir aqui, o que é com relação ao filho e tudo, é que ela era uma pessoa extremamente que não, na verdade ela não estava nem aí, entendeu? A gente já tinha visto assim que pelas ações dela e tal, que ela era extremamente impulsiva e tal. Só que eu acho que quem ele está falando aqui, na verdade, que pagou por essas coisas, que faltas que não foram suas, eu acho que ele está falando da Ana. Pois é, mas a Ana, tá, eu não sei, porque assim, ó, eu achei o seguinte, tá, que a Nina as pessoas maltrataram ela, né? E a Uhum, Ana, as pessoas, tipo, não castigaram ela, sabe? Simplesmente, claro que é um castigo ser completamente ignorada por todos, sabe? uhum. Mas eu não sei, assim, eu também, né? Aqui é Nina certo, depois para quem ele fala, né? Mas eu acho que quem merece saber a verdade dos fatos aqui é o André, não é? Para quem ele Sim, se direciona, então, né? eu acho que sim, mas eu acho que ele está fazendo tipo uma redenção assim da própria Ana. Por quê? Porque ela viveu em todos esses, todos esses anos ali na, na, na sombra, né? E a Nina sempre foi a querida, foi a amada e tal. A Ana teve o seu momento de glória, que a gente vai descobrir agora, né? E Sim, depois ela teve que, para manter a pessoa ali perto dela, ela teve que esconder toda a vida dela e tudo o que aconteceu e ainda aguentar ali. Assim, eu não acho assim que a Ana é uma boa pessoa, tô falando de longe, mas eu tô falando que eu acho sim, que sim. eu fiquei em dúvida, até coloquei aqui, eu coloquei Nina entre interrogação e depois eu vim a achar que ele estava se referindo à Ana e não à Nina, entendeu? Mas eu acho que fica dúbio assim e é para a gente mesmo escolher, entendeu? Ou para fazer a gente pensar em em quem que ele estava falando. Eu acho que isso aí ele faz isso aí de propósito. Sim. Esse ser que pagou por coisas pode ser uma como a outra. Exatamente. Eu acho que cabe as duas ali. Porque eu pensei na Nina, mas depois eu pensei na Ana também, entendeu? Sim. Mas eu acho assim, ó. Tá, a Nina, eu acho que a Nina foi Nina, sabe? Ela não tá nem aí pro filho, é ser Nina, sabe? Sim, E eu acho que provavelmente ela sabia também que elas meio que esse segredo era das duas, né? exatamente. Então, bom, E por outro, vamos contar o que é o segredo, que a gente está aqui falando e a gente ainda não falou nada. quem leu sabe o segredo, sabe o É, segredo. quem já O leu já filho, o sabe, André né? era Oi? a Ana sabia, eu sabia pelo meu entendimento, né? O quê? Que o filho era da Ana. Isso, exatamente. Mas só quem sabia era a Ana, né? E a Nina também sabia, né? A Nina e a Ana guardavam esse segredo, na realidade, Então, né? na verdade, a gente ficou na dúvida se a Nina sabia, não foi? Porque, Eu acho que a Nina sabia. eu acho, mas ele não deixa claro que ela sabia ou não, porque, bom, vamos lá. Tudo o que aconteceu aí pra gente não se perder. A gente nem sabe, E tá aí, falando por que por, que a por Ana é isso, mãe. porque, tipo assim, ó, a Ana ficava dizendo pra Nina, tu tá transando com teu filho. Mas Isso, sabia que ela não que ela era mãe, né? E eu isso. acho que a Nina também sabia, né? Que não, que o dela ela largou. Porque até em determinado momento ele fala, não, a Nina largou e a Ana pegou, né? Os filhos. Tanto que Exatamente. o filho Uhum. verdadeiro da Nina tá solto no mundo, né? Tá solto no mundo. Só que a única pessoa que sabia disso aí que tinha certeza disso era a Ana, que o filho não era É. da Nina, né? Só que daí Eu acho que a quando Nina achava que o guri era dela mesmo, que o não, guri que ela transou dela. eu não sei. Só que daí eu achei interessante que lá para trás, né, quando a Nina volta lá e a Ana descobre que ela tá ali com o André, quem vai tentar lá agarrar o André é a Ana, e a Ana sabia, né? Exato, eu acho que aqui fez a coisa de forma dolosa, digamos, foi a Sim. Ana.
Mas eu sim, não sei se é eu querendo fazer uma redenção da Nina, sabe? aham, pode Eu que ser, sim, pode ser da minha cabeça, assim, eu quero acreditar nisso, sabe? Porque aham, eu escolhi eu sou terminina, assim, digamos, no fundo do meu coração. sim. Então, eu também acho que ele, mas eu acho que ele faz de propósito que é pra gente ficar ali meio dividido. Por quê? Porque as duas eram ruins, entendeu? As duas eram péssimas. Mas eu acho que a Nina Uhum. era mais, ela ao menos não escondia isso, entendeu? Para ela, e a Ana, sim, ela, acho que o que fez muito mal na vida da Ana foi ela sempre ter vivido assim reclusa e tendo que esconder, e escondendo todas essas coisas que tinham acontecido com ela, né? Eu acho que no fundo tudo isso é um pano de fundo para ele nos colocar grandes questões, assim, sabe? É, também acho. Pelo menos a gente não está preparado para para um incesto, né? A Não, gente não está. E no final dá um alívio assim que não foi incesto. sim. Então acho que No- algumas coisas a gente não está preparado. E aí ele fala, daí o Padre Justino fala também sobre a grandeza de Deus e tal. E eu acho que é essas entrelinhas que são as Uhum, coisas importantes, né? É sim. isso que a gente fica o tempo todo. Ah, mas ele escreve bonito, ele escreve bonito. É esse escrever bonito que traz. A gente vê assim, ali o Timóteo fala sobre as paixões, o porquê que ele foi dominado por aquilo. Agora o padre Justino já tinha falado, quando ele conversou com aquela vez da Ana, que ele. Lembra que ele diz: Eu já perdi essa alma. Uhum, Eu não consigo alcançar essa alma mais, sabe? sim. E aqui ele fala também sobre as várias fases que tu pega soltas sobre Deus, assim, são fantásticas. Então, Uhum, acho que é isso que a gente mais aprecia no caminho desse livro, né? sim. Exato. Então, e ele. E que nos prende, bem ou mal, né? A gente, até as partes chatas ali, a gente fica. Não é uma história eletrizante, mas eu acho que justamente não é para ser, para ela. Ela não evolui de uma forma, assim, grandes plot twists ao longo do livro. Não é Não. essa a intenção. Então, é crescer um pensamento, né? É ver que é toda essa. Porque eu acho que não é só ela e a Ana que são péssimas, né? Todo mundo é péssimo ali, né? Todo mundo é. Então, eu gostei do livro mesmo. Eu achei que fosse não ia gostar assim. É. Então, vamos explicar aqui, né? Quando a Nina chegou e começou a ter o caso ali com o jardineiro, o que aconteceu foi que a Ana, a gente lembra dessas passagens assim, meio, não com tudo revelado, mas que a Ana também foi atrás do jardineiro, e aí numa dessas, ela conseguiu, porque ele acho que estava triste, ou sei lá e tal, e ela teve uma relação com o jardineiro também, a Ana, e era isso que a gente não sabia. E ela fala aqui no depoimento dela aqui para o padre que ela já sabia que ela estava grávida do jardineiro, né? Então, e ela não sabia como resolver essa situação. E aí o que ela fez? Aproveitou a ida da Nina embora e convenceu o Demétrio de que deveria, porque ela já sabia que o Demétrio também não gostava, quer dizer, gostava demais da Nina para não gostar dela ao ponto, entendeu? Então ela convenceu que seria melhor para casa, para o Valdo e tudo mais, que a Nina voltasse. E o Demétrio, né, pensando nisso, porque ele, claro, ele também mantinha essa paixão assim pela Nina, só que escondido, né? E aí ele autorizou, então ela foi para o Rio de Janeiro. A gente não sabia quanto tempo isso tinha se passado, mas se passou tempo suficiente para Ana desenvolver a gravidez lá e ter o filho no Rio de Janeiro, né? E aí entra mais uma coisa de que ninguém foi lá para ver, ou ninguém, ela só, né, pedia mais dinheiro ali para o Demétrio, e ela descobre, quando ela vai procurar a Nina, que a Nina já teve a criança, já teve o bebê, e largou no hospital, né, e abandonou Ah, com a enfermeira do hospital, sim. né. Então, então, será que a Nina acreditou que ela foi lá e pegou o próprio filho da Nina? Então, isso é o que fica em aberto. Eu acho que pode. Será que ela não viu ela grávida? Então, essa é a dúvida. Ela acho que não viu, porque aqui, ao menos aqui ele fala que ela foi atrás da Nina quando ela já tinha tido o filho dela. Sim. Eu acho que essa é a dúvida que vai ficar com a gente. Não, não tem, nem precisa ter explicação. É proposital que a gente fique com essa dúvida, entendeu? E a gente fica com várias dúvidas, né? Que fim levou o É, André, que fim levou o Valdo.
ele ficou sozinho lá. Será que os outros morreram? O que aconteceu, né? Sim, exatamente. A gente não fica sabendo o fim de ninguém, né? Só, assim, só o da Nina mesmo, que a gente sabe que morreu. Eu, assim, o coisa acho que também acabou morrendo ali do derrame que teve o Timóteo, né? Que a gente sabe ali que ele caiu e já teve um derrame ali. Agora Mas os. no final da fala dele, ele diz: naquele momento eu desmaiei e tal, então se ele não morreu ali, porque depois ele escreveu aquilo ali, né? Sim, exatamente. Mas eu acho que, assim, ele não fala claramente, mas me deu a impressão, pelo esse último capítulo, que a Ana sobrou lá e foi a última, a única que sobrou. Ou isso aí tá escrito em algum lugar. Ah, Essa tá, foi. sim. Tá, né? Ou Não, não? acho que o Valdo também. Eu nunca pensei que ia embora, foi embora, assim, né? Aham. Ah. Então, e eu acho que sobrou só a Ana ali, e ela ficou, e já ele comenta que a casa já estava totalmente destruída, né, já estava em ruínas, e a única coisa que ainda estava ali, mas que estava também em ruínas, e que ela vivia ainda lá dentro, era o tal do pavilhão. Era o quartinho do jardineiro. Exatamente. O troço era tão ruim que uma pessoa com um pouco de carinho, de tesão, ficou na história do Sim, lugar, né? Que era exato. só o jardineiro. É, É a braba. É a braba essa família. Nunca vi é. família tão doente. Né? Não, essa aqui realmente, essa foi demais, Malu. Foi E o demais. pobre do padre Justiano fez hora extra de hora Fez. extra de psiquiatra de todo mundo ali, de Uhum. psicanalista, de pobre do padre. É. Não tinha nem médico à disposição ali, só o padre, médico de almas. Só ele. E ainda eu gostei muito da escrita dele aqui, assim, que nem você falou, no que está nas entrelinhas e nas coisas que ele fala, que eu acho que é mais legal aqui de tudo. Eu já tinha gostado muito dos capítulos que era o padre que falava, né? Bom, e É. o final, a última frase, eu acho que também é bem forte, porque ele fala, a Ana morre, né? Quando ele tá lá e ela. Já quase totalmente escuro, verifiquei que Ana Menezes não existia mais. Inclinei-me para cerrar-lhe as pálpebras e não sei, julguei perceber que no seu semblante não havia nenhum sinal dessa paz que é tão peculiar aos mortos. É, exatamente. Achei muito forte, muito bonito, sim, o final que ele deu. Muito. É. Foi Ela, forte. ela morreu agitada. Eu acho que assim, ela Tá. estava esperando. É que o padre fala assim, no final da 545, voltei-me para ela, disposto, enfim, a perdoá-la. Mas precisamente em nome desse mal que era a oposição às suas noções morais, desse mal que eu lhe concedia como a suprema indulgência que se concede a um moribundo. E aí é que ele fala que enquanto ele estava pensando ali, quando ele voltou quando ele se voltou a ela, e ela já tinha morrido e não tinha sinal de paz ali com ela, né? Então eu não sei se o padre Eu também acho, se arrepende ali. eu acho que talvez ele sim, mas eu acho que ela não. Eu acho que ela queria morrer com esse pecado nela, porque é a única coisa que afirma a vida dela, sabe? Sim. A única coisa que eu acho que ela gostou na vida foi ter de tudo, assim, foi ter tido um caso com o jardineiro, foi ter tido um filho escondido do marido, que era um chato, poder olhar todos os dias para a cara do marido e saber, ó, tu é um idiota, mas É, eu não fiquei só aqui, eu também fiz a sim. minha, por um raro instante, né? Até que a gente volta àquela frase do Dostoiévski, né? Que eu disse que é um easter egg aqui, né? Por um Uhum. raro momento, esse momento ainda iluminava toda a vida daquela mulher. Então, eu acho que o momento dela, desse caso com o jardineiro, iluminou a vida toda dela e ela não queria perder isso. Ela Sim. preferia morrer no pecado do que ser absolvida por isso e esquecer, porque aquilo meio que confirmava o fato que ela era um ser vivo, que ela não era só aquela anamorfa ali no meio, né? Sim. E até porque, por exemplo, o Demétrio teve ali uma paixão que foi a Nina, porque ele também se apaixonou ali por ela, pela figura dela, só que ele não teve o triunfo que a Ana teve com Não, o jardineiro, entendeu? Então eu acho que ela. ela não consumou a paixão, né? E ela ainda Exato. deixou o fruto dessa paixão aí, né? É, exatamente, É. sim.
é tudo muito louco, né? A gente chega a esse pensamento, porque ali é tudo tão louco que dentro da loucura é isso que eu acho que. Essa é a minha impressão, assim, né? Tipo, ela Então, não disse, vai aí, me dá a benção que eu quero chegar no céu. Não, eu não, quero é. sim. Mas então, vamos fazer o seguinte, Malu, as coisas, foi um choque, a gente veio falar daqui, porque realmente foi o choque final aqui, o Lúcio, meus parabéns, o Lúcio conseguiu nos emocionar e surpreender bem no finalzinho do livro. Eu gostei muito dessa surpresa, fiquei contente. Só que vamos falar das coisas depois e tal. A gente até pesquisa um pouco mais ali um pouquinho sobre. A gente pode falar da carta da Clarice que está no livro e a gente falar algumas outras coisas no próximo vídeo, né, Malu? É maravilhosa. Também eu quero terminar de ler aquele livro de apoio que eu acabei largando ele de mão para não levar spoiler. E Aham. valeu a pena, porque esse final eu não gostaria de ter levado spoiler. É, é realmente tipo do final que a gente não precisava saber antes. Tem coisas que até dá pra gente aceitar, né? Mas acho que esse aí ia acabar estragando a experiência da leitura, Exatamente, né? exatamente. Então tá bom. A gente se vê então na próxima semana e aí a gente conversa um pouquinho mais sobre o final do livro. Ou sobre o livro todo, né? Claro. Vamos sobre o livro todo, né? Semana É, que vem vamos falar de tudo. Não isso todo, aí. não vamos resumir tudo, que tem É, partes ali que a gente tem que. Mas vamos falar, dar um fechamento geral. E isso. aí, quem quiser, puder participar, fale pra gente, porque daí já agregamos mais pessoas. Isso aí. Então tá bom. Então Ou deixa até aqui o. um comentário que você quer saber, assim, tipo assim, no próximo, deixa aqui as coisas, as opiniões que vocês têm. Ai, Malu, acho que tu viajou nisso, né? Porque daí também no próximo a gente pode discutir e eu posso voltar no livro para ver as partes que eu interpretei errado, assim. Eu falei que eu sou meio tendenciosa a absolver a Nina, né? Sim, mas a gente vê, Mas, eu acho que cada um tem o seu olhar e é muito interessante a gente ter o olhar da outra pessoa que está lendo e a mesma coisa, e a gente, porque tem coisas que a gente realmente não percebe na leitura e eu acho que é enriquecedor nesse sentido, né? Por isso que a gente vem discutir aqui. com certeza. Então tá Então bom. tá, galera. Até o próximo vídeo. Até. Abraços. Tchau.